Os Simpsons sabem de algo que nós não sabemos? As previsões ocultas para 2025 e 2026 que estão aterrorizando a internet, tá? Bora lá. Se em 2000 tivessem dito que um desenho animado conseguiria prever a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a pandemia global de um vírus desconhecido, o colapso de empresas gigantes como a Silicon Valley Bank, a compra do Twitter por Elon Musk e até a guerra na Ucrânia, você provavelmente teria rido. E ainda diria que é só coincidência boba de roteiro. Mas o problema é, as coincidências não param. E agora, ao olhar para os episódios mais recentes, cenas ocultas, escondidas em quadros, manchetes de jornais fictícios, outdoor em segundo plano, sabe aquelas mensagens que ficam atrás no cenário? Ou até mesmo conversas aparentemente sem importância entre os personagens. O que se revela é um roteiro assustadoramente detalhado para o que pode acontecer em 2025 e 2026. E se você ainda acha que isso é apenas humor exagerado, talvez esteja prestes a rever tudo o que pensa sobre ficção, tá? O padrão é sempre o mesmo. Uma temporada exibe um evento com uma piada ou paródia. O tempo passa. E então, de repente, o evento se torna realidade. E as pessoas pensam, nossa, os símbolos previram de novo. Mas ignoram completamente o mecanismo sinistro por trás disso. A divulgação pré-programada. E agora, as brincadeiras do desenho começam a assumir contornos muito mais sombrios, tá? Um episódio recente, pouco comentado e praticamente suprimido de algumas plataformas, mostra a cidade de Springfield passando por uma escassez alimentar global. Tudo começa com a falência de grandes corporações de distribuição, seguida de um colapso logístico. Supermercados vazios, guerras por grãos, racionamento e uma cena forte, tá? Homer troca uma caixa de leite por 3 barras de ouro. Atrás da caixa, um cartaz escrito: vamos do que realmente importa. O que os Simpsons estão insinuando para os anos de 2025 e 2026? Em episódios lançados nos últimos anos, há uma sequência que chamou a atenção de teóricos e analistas de mídias ocultas, tá? Uma linha do tempo aparece brevemente numa tela de fundo de Springfield, onde se lê 2025, escassez global de alimentos. 2026, mudança de poder no hemisfério ocidental. 2025, cidades subterrâneas iniciadas. 2026, controle digital completo da população. Essas frases aparecem por apenas 3 segundos, mas foram capturadas, analisadas, discutidas em fóruns e viraram obsessão de quem entende o quanto essa série antecipa realidades. E não é só isso. Em um episódio onde Lisa Simpson se torna presidente, sim, isso já aconteceu. Ela herda um país devastado por dívidas deixadas por quê? Pelo ex-presidente chamado Donald, que claramente faz referência ao Trump, tá? Mas no quadro atrás da presidente Lisa aparece um globo terrestre com bandeiras vermelhas sobre toda a Ásia, África e parte da América Latina. Em outra cena de 2023, sim, o episódio que já foi pro ar, há uma propaganda de TV de Springfield que mostra uma injeção com o número 3.5 dizendo a vacina final chegou. Detalhe, isso aparece 2 anos antes da data citada no rodapé da propaganda, tá? Ano de 2025. Isso mesmo. Eles já estavam prevendo uma 3ª ou 4ª onda global, sanitária, muito mais invasiva e com novos métodos de controle. E o que talvez seja a pista mais bizarra de todas, em um episódio onde a cidade de Springfield se torna uma cidade inteligente. Sabe, cidade de 15 minutos? Já tem um vídeo sobre aqui no canal, tá? Todos os moradores têm microdispositivos instalados na nuca. Em troca, sabe de quê? Liberdade total, sem boletos, sem trabalho. Mas esses chips começam a emitir ruídos quando os moradores questionam a ordem ou acessam conteúdos fora do permitido. Lembra do que a realidade está me mostrando agora? Criptomoedas estatais, moedas digitais controladas e passaporte de carbono. Agora junta isso com o que os Simpsons previram. 2025, sistema bancário físico colapsando. 2026, moeda única global em testes. Todo desenho, um episódio que não quer nada. Ou melhor, tudo literalmente desenhado. E tem mais. Em outra referência visual, não falada, apenas mostrada, vimos um outdoor com uma sombra enorme pairando sobre a Terra. E a frase: a grande chegada começa em 2026. Logo depois, a TV de Homer exibe um boletim urgente. Naves foram vistas em múltiplas capitais. A cena acaba ali. Sem explicação, sem contexto. Mas, para quem acompanha as teorias, sabe do que estamos falando. Projeto Blue Beam, tem vídeo aqui, tá? Simulações holográficas de invasão alienígena em um novo inimigo global para justificar o controle total. Gente, assiste esse vídeo sobre Blue Beam e Cidade de 15 minutos, sério, por favor, assista. Eles estão brincando com o que exatamente? Muitos analistas acreditam que os roteiristas de Os Simpsons não estão apenas adivinhando o futuro. Eles estão, na verdade, seguindo uma agenda revelada por dentro. Uma espécie de divulgação programada, onde a verdade é mostrada sob forma de sátira. Justamente para ser ignorada. Gente, essa técnica é tão antiga. Esconda algo à vista de todos. Sabe aquela metáfora que o melhor esconderijo é bem debaixo do seu nariz? Porque quanto mais bizarro é a previsão, mais as pessoas riem, mais debocham, esquecem. E quando o evento acontece de verdade, ninguém liga a uma animação de TV. E conscientemente, você já está preparado. Logo, não te pega de surpresa. Você aceita o que está acontecendo. Porque você já viu um desenho. Mas tudo isso por parte de uma engenharia psíquica para preparar a mente coletiva. Uma maneira de anestesiar as massas antes da tempestade, sabe? Condicionar pela piada. E tem algo ainda mais perturbador. Um dos rascunhos vazados de storyboard
da próxima temporada foi flagrada uma frase rabiscada em vermelho com a seguinte sequência: 2026, o reset já começou, poucos perceberão. A frase era: o reset já começou, poucos perceberão. Será que isso é apenas provocação? Ou um aviso que ninguém levou a sério? Outra frase rabiscada. Ano 2025. Apenas clientes registrados digitalmente. Parece familiar? Moeda digital, controle de consumo, escassez artificial. Isso não é só previsão, tá? É programação de expectativa. Na mesma temporada, outro episódio retrata uma espécie de evento político geoestratégico. Uma reunião internacional com bandeiras dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora o Irã, tá? Onde, no fundo da tela, aparece discretamente uma frase escrita assim em latim. Traduzida por fãs, tá? O velho ocidente caiu. O novo mundo é multipolar. E a data ao lado, 2026. Agora pense, por que colocar uma frase geopolítica altamente específica, em latim, numa cena de fundo, em um desenho infantil? Porque o objetivo não é entreter, é plantar sementes. E elas continuam germinando. Em outra cena sutil, Bart, já adulto, vive num mundo onde todos os dados pessoais são públicos. Ele tenta comprar um lanche, mas a IA do restaurante o impede com a frase: você ultrapassou seu limite de carbono para a semana. No fundo da tela, um outdoor com a frase: novo acordo verde. A Terra em primeiro lugar, os humanos em segundo. Data: janeiro de 2025. Esse episódio coincidiu com debates reais no Fórum Econômico, tá? Pra você que estiver aí achando, mas já passou e não aconteceu nada. Já estamos em julho, isso foi em janeiro. Vou repetir. Esse episódio coincidiu com debates reais no Fórum Econômico Mundial sobre a implementação de sistema de crédito de carbono individual. Ligados ao quê? Dispositivos móveis. Coincidência? Talvez. Mas agora vem a parte que fez muitos teóricos acenderem todos os alertas, tá? O episódio exibido discretamente em 2022 mostra Marge olhando pela janela e vendo 3 naves triangulares pairando sobre a cidade. Ninguém reage. As pessoas estão presas com seus celulares. Na TV, um aviso: exercício conjunto das Nações Unidas com o novo observador. Sim, o novo observador. Essa é a nomenclatura usada por diversas fontes de teóricos sobre um suposto ser ou inteligência que estaria por trás da nova agenda global de unificação planetária. O episódio termina com a TV de Homer dizendo: não questione, a paz foi instalada. Todos os que resistirem serão removidos do sistema. A cena é pesada, sutil e breve e perturbadora. Como assim removida? O que você está querendo dizer com isso? E ainda, um outro detalhe sutil, tá? É uma abertura da série, uma parede de grafite, onde se lê com letra tremida, como se fosse de criança. 2026, o ano do último voto. Gente, essa cena foi ao ar em 2023. No episódio, em nenhum contexto político. Pra que colocar essa frase? Porque é justamente o último voto. Isso levanta suspeitas sobre eleições fraudulentas, governos tecnocráticos ou até a abolição da democracia como conhecemos, tá? Isso se conecta diretamente com a teoria de que até 2026 o planeta poderá passar por um realinhamento total de poder, substituindo o modelo político atual por um sistema gerido por inteligência artificiais e conselhos globais. E como sempre, tudo isso aparece camuflado de piada, sátira, ironia. Mas a mensagem está ali. E para quem enxerga, tá? A piada não tem graça. E aí vem a questão mais inquietante. Quem escreve essas cenas? Quem permite que um desenho de TV diga com antecedência o que agências de inteligência mal ousam admitir em público? Matt Groening, criador da série, já foi associado à maçonaria, já teve fotos vazadas com símbolos rosa cruzes e foi citado, inclusive, em documentos vazados do Wikileaks, como colaborador midiático para fins de simulação cultural. Obviamente, tudo foi abafado. Mas há quem diga que os roteiristas da série recebem, sim, instruções reais, embutidas em roteiros por agentes da elite, justamente porque o simbolismo camuflado em comédia é a forma mais eficaz de divulgação, sem oposição pública. Tá bom? Acho pouco. Se tudo isso parecer exagero aí, então olhe pra trás e veja. O que os Simpsons já acertaram, eu já tenho 2 vídeos sobre os Simpsons aqui, assiste eles, pra você entender do que eu tô falando. Depois olhe para agora. Agora olhe para 2025. E agora olhe para as teorias para 2026. As pistas estão lá. Você só precisa parar de rir e começar a observar.